Alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Que essas nossas primeiras palavras sejam de agradecimentos a Deus, a Jesus, por estarmos despertos e podermos então praticar o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e nossos corações, neste sábado lindo, maravilhoso, que o Pai do Céu preparou para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Mestre querido, queremos nesse instante te suplicar que tu permitas que em teu nome, que em nome de Bezerra de Menezes e de André Luiz, os patronos do nosso Evangelho, que em nome de todos os espíritos que fomentam o bem da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por reiniciado o nosso Evangelho neste sábado lindo. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, irmãos e irmãs, amigas, votos de muita paz, mas é de muita paz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Lembremos-nos de dar aquele likezinho, aquilo é importante porque facilita e possibilita que outros companheiros venham a tomar conhecimento desse Evangelho e, quem sabe, venham orar conosco. Então, não esqueçam do like, não esqueçam de acionar o sininho e de compartilhar com outro companheiro, que a gente possa estar com ele dividindo, né? Então, não esqueçam, ok, meus irmãos? Na manhã de hoje, nós vamos ler e, se possível, comentarmos algo a respeito da página do livro Caminha Iluminando, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Olha que página, que título lindo. Caminha Iluminando, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. E ele vem falar do abstém-se. Abstém-se de lixar, de fichar as deficiências do companheiro e procurar destacar-lhes as qualidades nobres nas quais se caracterizem de alguma forma. Examina o bem, louva o bem e estende o bem quanto puderes. A paz pode passar a residir dentro de você mesmo e em nosso campo íntimo. Basta lhe ofereçamos o refúgio da compreensão, e isso depende unicamente de nós. Se te encontras na condição de peça na engrenagem de hoje, a que se acolhem tantas criaturas aflitas, não te entregues ao luxo do desânimo, que sim, trabalha servindo sempre. É preciso aprender a suportar os reveses do mundo, sem perder a própria segurança. Haja o que houver, trabalha na edificação do bem e segue adiante. Dor, na maioria das vezes, é o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Dificuldades mede deficiência. Ofensa avalia a compreensão. A própria morte é nova forma de vida. Resiste aos movimentos que tendam a desfibrar-se-te a coragem e manter-te de pé na tarefa a que a vida te buscou.
recorda que tudo se altera para o bem. Que Deus nos abençoe. Que página, né, meus irmãos? Só podia ser mesmo de Emmanuel. É uma característica nossa, ser humano, ressaltarmos os defeitos do companheiro. Nós costumamos fazer muito isso. Se não todos, a grande maioria de nós faz isso. E ele vem nos dizer para abster-se de fichar as deficiências do companheiro e procura destacar as qualidades nobres nas quais se caracterizem de alguma forma. Todos nós temos, sim, a nossa banda podre, o nosso lado menos feliz, porém, também todos nós temos a nossa banda boa, temos aquilo de bom em nós, aquilo que nós praticamos de bom. Não nos esqueçamos disso. Então, é preciso que nós não fiquemos fichar, carimbar, ressaltar a deficiência do companheiro. Ele nos adverte de que examina o bem, louva o bem e estende o bem quanto puderes. Isso é para nós aprendermos, meus irmãos, a falar do bem, a comentar o bem, a mostrar o bem. E detalhe, menos que tudo esteja parecendo ruim. Porque quando tudo parece mal, ele vem lá embaixo nos dizer de que a morte é uma nova forma de vida. Então nós precisamos encontrar condições de não sermos peça na engrenagem do hoje, sermos o hoje, falemos do bem, para que nós não venhamos a nos sentirmos desanimados e aflitos. Então vamos trabalhar no bem. O que nos tira toda essa situação de chegarmos à desesperança é a falta do trabalho no bem. Ai, Adilson, mas eu quero fazer o bem. Mas acontece que eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Muito bem. Mas nós podemos, então, diante de uma situação dessa envergadura, oferecermos o nosso carinho, o nosso ouvido, oferecermos a nossa prece, orarmos por aquele companheiro que nós imaginamos estar em aflição, orarmos por todos aqueles que estejam em aflição, e com isso nós iremos caminhando para o bem. E para conseguirmos atingir essa condição, nada melhor do que orarmos. Nada melhor do que orarmos. E aí eu digo, vamos orar, meus irmãos? Juntinhos? E alguns companheiros mandam no privado para mim, todo dia tu ora a mesma coisa. Mas é para orar todo dia mesmo. É para orar toda hora. Se nós pudéssemos passar o dia orando, ainda era pouco. E eu estou falando isso para esses irmãos que comentam a respeito do todo dia fazer os mesmos petitórios. Precisamos fazê-lo diariamente, ou melhor, diuturnamente. Então vamos orar? Juntinhos? Vamos? Vamos mesmo? Então vamos. Jesus de amor e bondade, queremos nesse instante te pedir que tu nos abençoes, Mestre. Que tu abençoe os nossos vizinhos de frente e fundo, lado a lado e alto e baixo. Abençoe, Jesus, aos nossos lares. Abençoa, Mestre querido,
também aqueles companheiros que não têm o lar, que no momento estão vivendo nas ruas, dando-lhes a certeza de que um dia eles também voltarão a ter um lar. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas abençoar aqueles irmãos que não te conhecem e que não tem nem quem por eles ore. Te pedir pelos nossos irmãos que estão aí às voltas, perdão, com todas as tragédias naturais e forçadas pelo homem, que eles possam ser assistidos pela espiritualidade maior. Te pedir pela nossa juventude e pelas nossas creches, também pelos nossos orfanatos, pelas crianças e pelos idosos, pelos irmãos que estão encarnando no planeta nesse momento, que eles possam, Jesus, vir, serem bem recebidos e fazerem bom uso do seu livre-arbítrio. Queremos te pedir por aqueles companheiros que pensam ou que praticaram o suicídio, que eles sejam assistidos, encaminhados às escolas da espiritualidade para se condicionarem, se prepararem a ter uma nova experiência. Te pedir também, Jesus, para que dos laboratórios divinos recaia sobre as nossas águas o bálsamo necessário para o nosso refazimento físico, mental, moral e espiritual, para que ao término desse Evangelho possamos solver essa água bem devagarinho, fazendo a nossa prece, o nosso pedido à espiritualidade maior. Queremos te pedir pelos nossos irmãos que estão governantes dos países, das nações, de grupo de facções, todos eles que fomentam a violência, que eles possam perceber que só o teu amor constrói. Te pedir, Jesus, pelos companheiros que desencarnaram vítimas das violências, das guerras, dos confrontos e de tantos outros, que eles possam ser assistidos, Jesus, encaminhados às escolas da espiritualidade. Te pedir pelos nossos animaizinhos de estimação, te pedir pelos irmãos que sofreram aí as quedas desses aviões, dessas aeronaves, seus parentes, seus amigos, seus familiares. Te pedir pelos que estão internados em hospitais, casas de saúde, orfanatos, clínicas. Te pedir pelos aqueles irmãos que estão nas colônias, os nossos queridos irmãos gancenianos, que eles possam ser assistidos, Jesus, por Ti. E que eles recebam um passe invisível de Bezerra de Menezes, de André Luiz, quem sabe, possam ser até curados. Te pedir, mestre amigo, pelos lares em desarmonia. São tantos os lares em desarmonia, Jesus, que esses companheiros possam entender que só o amor constrói. Te pedir, enfim, Jesus, por toda a humanidade encarnada e também desencarnada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz, muita paz. Queremos então, mestre amado, te suplicar que tu permitas que nós possamos interromper esse Evangelho e o retomarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado por vocês estarem conosco nesse Evangelho, orando, vibrando pelos nossos irmãos que estejam em necessidade de alguma natureza. Muito obrigado.
Que Deus os abençoe infinitamente. Deixo para vocês aquelas 4 palavrinhas que, se bem seguidas, nós conseguimos ter mais facilidade para alcançar a tão sonhada felicidade relativa. Felicidade relativa, que é sorte, que nós já sabemos que nada mais é do que a presença de Deus em nosso coração. Saúde, sucesso e sabedoria. Que Deus nos abençoe abundantemente. Recebam o meu mais carinhoso beijão no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Muita paz. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.